Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Você alguma vez já passou por uma situação em que você leu que o seu caso estava sendo analisado, talvez na abertura de um crédito, ou então um exame de sangue, um exame de qualquer parte do corpo, está sendo analisado. É uma palavra que muitas vezes nos assusta. Então, imagine a Bíblia dizendo que nós estamos sendo analisados. É lógico que a Bíblia usa a palavra juízo. O dia do juízo é um dia de análise. Nós estamos sendo analisados por Deus. Infelizmente, muitas pessoas pensam que Deus está fazendo de tudo para que a gente se perca. Ainda tem muita gente que pensa assim. Muita gente com a Bíblia na mão ainda pensa que Deus faz de tudo para que a gente se perca. Ele fica lá o tempo todo de olho para ver se você vai tropeçar. Ele se alegra quando aquele que o despreza cai em pecado. Né? Então, a prisão está cheia de pessoas que rejeitaram ouvir a palavra de Deus. E muitos chegam à conclusão de que Deus olha de seu trono satisfeito e falando assim, tá vendo? Não quis me ouvir, agora tá aí, tá preso, tá nessa situação. Não, Deus não é assim, de maneira alguma. Ele é nosso Pai e como Pai ele se compadece, ele chora, ele fica triste. O que Deus chora? Deus chora. Um exemplo é João 11, verso 11, diz ali, Jesus chorou, né? Se eu não estou enganado, é o verso 11. Confere lá, mas é o capítulo 11, com certeza. Então, Jesus chorou. É um dos menores textos da palavra de Deus. Mas vamos voltar na palavra análise. Quando você ouve que você está sendo analisado por Deus, você se preocupa. Tem uma outra classe que não se preocupa nem um pouquinho. Né? Eu não vou citar o nome de uma determinada igreja aqui, eu acho que nem vale a pena, mas é uma igreja voltada mais ao público jovem, e eles ensinam a não se preocupar com a questão do juízo. Vive assim, não, tá beleza, ó, tá belezinha, você está no caminho de Deus. Né? O que você fala sobre Deus é muito melhor, ou é muito mais, pesa muito mais na balança do que a sua maneira de viver. Mas isso é mentira, né? Jesus fala assim, pelos seus frutos os conhecereis, né? Não fala assim pelas suas palavras, né? Só pelo que ela fala, não. Pelo que ela vive, né? Esse já seria um outro vídeo, um outro assunto. Vamos fazer aí uma hora. Bom, então, se nós tivéssemos que passar por uma famosa CPI, que nós ouvimos os políticos passando de vez em quando, nós sabemos que no fim, tanto sendo condenados como absolvidos, eles acabarão comendo uma bela de uma pizza e não vai dar em nada, né? Então nós temos um exemplo aí que é bem grande, né, sobre o assunto, né? A pessoa fez um monte de coisa errada e foi premiada por isso. Também isso não é o nosso assunto, mas vamos falar da nossa CPI diante de Deus. Você ficaria incomodado e preocupado se a sua vida fosse investigada pelos homens até? Você faz coisas que são abomináveis aos homens e a Deus? Isso te preocupa ou não te preocupa? Olha, eu não estou me colocando aqui numa posição de santo, ok? Outro dia eu vi um pastor falando assim para a igreja dele, olha, na televisão eu vi, se eu pegasse o seu celular agora, escolhesse qualquer um de vocês e fosse projetar no telão o que tem no seu celular, quem aqui gostaria de me dar o celular para eu fazer isso? Né? Ninguém levantou a mão, né? Então, isso é um assunto muito profundo e delicado, falando de nossas vidas
tem que estar de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com a maneira de Deus julgar as coisas e achar as coisas corretas, né? Então, nós, só dessa forma, teremos uma consciência realmente limpa. Eu já vi pessoas que não serviam a Cristo e depois começaram a frequentar uma igreja e elas começaram a fazer algumas coisas que elas não faziam antes. Por exemplo, mais básico, orar e ler a Bíblia. E começaram a frequentar a igreja que elas não faziam antes. Somente essas 3 coisas. Orar, não oravam muito, orar um pouquinho. Qualquer coisa que ela orasse já seria mais que no passado. Ler a Bíblia, também não lia muito, mas já lia ali o suficiente para ser muito mais do que no passado. E a igreja, que também não costumava ir antes. Pronto. Agora essa pessoa é dita que se tornou cristã, se converteu, e ela acredita. E ela acredita. Então, ela nunca sai disso, né? A vida dela tem mais coisas na vida dela sobre Deus que ela rejeita do que ela aceita. Já pensou? É a sua vida assim também? Tem mais coisas na sua vida em relação a Deus que você rejeita do que você aceita. Se fosse Deus analisando, pegasse a Bíblia, só você, ele e a Bíblia, e falasse, concorda com isso aqui? E ele lê teus pensamentos. Você não ia poder mentir. Concorda com isso? E com isso? E com isso aqui? Concorda que você deve parar de fazer tal coisa porque a minha palavra condena essa coisa? Como é que nós iríamos ficar diante de uma situação dessa? Iríamos ficar calmos e tranquilos, de consciência limpa? No fim da conversa, Jesus falaria assim, olha, você viu? Tem muito mais coisas na Bíblia que você rejeita do que você aceita. Como você pode achar que você está convertido e que sua vida está uma beleza, está uma maravilha? Muito cuidado com isso. Por eu servir a Deus por tantos anos, já vi muitas pessoas que começaram a rejeitar as coisas de Deus, achavam que estavam erradas, depois começaram a questionar se estavam ou não, e depois elas chegaram ao ponto de achar que estava tudo bem. Elas estavam contrariando a vontade de Deus, mas já não concordavam mais que aquilo era uma coisa ilegal diante dos olhos de Deus. Então eu encerro esse vídeo fazendo um apelo. Aceite a Deus de maneira completa. Aceite a palavra de Deus e a vontade de Deus de uma maneira completa. Não tenha uma vida remendada, um caráter remendado. Isso não agrada a Deus e isso não vai te preparar para viver diante de um Deus santo e nem mesmo na presença dos anjos. Nós poderíamos ficar com um caráter remendado, com uma vida dividida, onde tem mais coisas contrárias à vontade de Deus do que de acordo com a vontade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu peço agora que você deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal. Queremos esse ano crescer bastante. Começou muito devagar, eu tive um problema de saúde, da voz, ainda não está 100%, mas graças a Deus já melhorou muito. Vamos recuperar o tempo perdido. Eu dependo de vocês, da ajuda de vocês em compartilhar os vídeos, ok? A comentar, o YouTube adora comentários. Comente, tudo isso é de graça e vocês vão estar ajudando muito a gente. Agora, se você ainda quiser colaborar mais com o nosso ministério, temos aí nosso Pix para que você possa fazer uma oferta e colabore com o equipamento que nós queremos comprar e com outros serviços que nós queremos fazer fora da tela aqui do YouTube, ok? Temos muitos outros projetos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.